não sei qual o dia, a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero que Deus abençoe a sua vida poderosamente, amém? Você que ainda não é inscrito no canal Motivação e Reflexão com o Missionário José lá no YouTube, que você possa ser um inscrito, que você possa compartilhar, deixar o seu joinha e vir caminhar comigo e juntos ser abençoado pelo poder da palavra, amém? Amados de Deus, eu quero trazer uma palavra que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 adiante, que diz: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Somente até aqui, amém, irmãos? Eu poderia ler o texto todinho, mas ficaria muito comprido para o vídeo. Bom, nós estamos diante, louvado seja Deus, nós estamos diante de uma palavra, certo? Aonde o principal personagem é Naamã, o chefe da guarda dos sírios. Aqui no começo ele era um comandante do exército da Síria, era um homem muito estimado e respeitado pelo seu rei. Ele era um homem muito importante para o rei da Síria. E a Bíblia diz que esse mesmo homem, Deus tinha dado a ele, o privilégio de vencer contra os seus inimigos, porque por meio de Naamã o Senhor tinha dado a vitória ao exército dos sírios, Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença. Ou seja, o cara era um homem, um homem valente, um homem de guerra, um cara que não tinha medo de ir à batalha, mas por trás desse homem valente, por trás, louvado seja Deus, das suas armaduras, existia um homem fragilizado e cheio de lepras. Aleluia. E só quem poderia curar este homem era Deus. Somente Deus poderia curar esse homem. E a Bíblia diz que quando eles invadiram Israel, levaram muitas pessoas cativas, e uma delas era uma menina israelita. E essa menina foi morar na casa de Naamã. Ela foi ser empregada da sua esposa. E ela, louvado seja Deus, tendo conhecimento do caso do seu patrão, falou com a sua patroa dizendo: se o meu patrão, aleluias, fosse falar com um profeta que mora em Samaria, ele o curaria da sua doença. Irmãos, olha só, a menina disse para a esposa de Naamã: se o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã colocou isso na cabeça, que o profeta ia curar ele, certo? Lá na frente a gente vai entender o começo dessa palavra. E agora Naamã, atendendo o pedido da menina, vai falar com o seu rei. E o seu rei atendeu
ao pedido de Naamã. Só que antes dele mandar Naamã ir a Samaria, né? Ele envia uma carta. E nesta carta, louvado seja Deus, ele dá ele deixa ali o seu pedido, né? Para o rei de Israel receber Naamã e, além disso, curar a sua lepra. Olha só, no meu entendimento, meu irmão, minha irmã, o rei da Síria pensava que o profeta que essa menina estava falando era o rei de Israel, era o rei daquela cidade, era o rei daquele país. Louvado seja Deus. Só, aleluia, que quando o rei de Israel recebe a carta das mãos de Naamã, que ele lê a carta, ele fica estagnado, ele fica furioso, porque ele pensou consigo: será que este homem pensa que eu tenho poder para curar esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus para fazer algum milagre na vida deste homem? Ah, já sei, ele está procurando uma oportunidade, aleluias, para vir guerrear comigo. Ele quer briga. Olha só, irmão, se o rei fosse um cara tranquilo, fosse um cara sábio, ele pensava assim: esse rei está enganado, esse rei está enganado, ele pensa que eu sou o profeta, ele pensa que eu, aleluias, sou algum profeta, aleluias, para curar a enfermidade desse homem. Ele poderia pensar assim, irmãos? Claro, mas como os reis da época eram muito perseguidos, eram homens que tinham muitos inimigos, logicamente ele pensaria dessa forma, de achar que o rei da Síria estava enviando seu soldado, aleluias, com pretexto de ganhar, aleluias, a amizade do rei, a atenção do rei, para futuramente atacar aquele próprio rei. Só que o homem de Deus soube o que estava acontecendo, que o rei ficou irado, e nessa sua ira ele rasgou a sua roupa, ele rasgou as suas vestes reais, porque ele ficou com muita raiva do rei da Síria, de achar que ele era algum Deus que tinha poder para curar os seus soldados. Aleluia! E agora, este rei pega esta carta, coloca em um determinado lugar, e ele envia o comandante, o soldado, né, até Eliseu. Uma coisa maravilhosa que eu acho é quando Deus usa alguém para as nossas vidas, e principalmente quando é uma pessoa que não tem conhecimento de quem é Jesus Cristo. É maravilhoso, irmão. Você está andando na rua, ou você está em qualquer parte do mundo, e de repente chega alguém e diz para você: olha, Deus manda eu te dizer assim, 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 que você faça assim, assim, assim. Ou a pessoa começa a falar da vida de outra pessoa, da vida daquela pessoa, coisas que só ela e Deus sabem. Isso é maravilhoso demais. Só que aqui a menina deu uma ideia. A menina deu apenas uma ideia para a sua patroa, para ela passar para o esposo, para que ele fizesse. Ele era obrigado? Não. Ele ia se quisesse. Mas como ele viu
nas palavras dessa menina, uma boa ideia, ele resolveu obedecer. Que maravilha, né? Deus usou a menina para a vida deste homem, e lá na frente Deus fazer um grande milagre. Aleluia. E agora o profeta, o comandante assírio chega na casa, aleluias, de Eliseu. Aleluia. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Olha só, Eliseu não saiu de dentro de casa. Para você ver o nível de intimidade desse profeta, o nível de intimidade desse profeta com Deus. Ele já sabia o que Deus tinha colocado no coração dele para fazer na vida deste homem. Ele não precisou sair. Ele apenas enviou o seu auxiliar, Geazi. Aleluia. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele quem? A Naamã, que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Olha só, irmão, o nível de intimidade deste homem com Deus, né? E agora caberia Naamã obedecer ou não? É a mesma coisa eu e a mesma coisa você que está me ouvindo. Se quer obedecer Jesus ou não. Se quer obedecer o homem que está sendo usado por Deus ou não. Só que Naamã pensou totalmente diferente. Ele veio, aleluias, lá da Síria até Samaria, na sua cabeça, pensando que era o profeta que iria curar ele, porque a menina tinha dito que se ele fosse, o profeta o curaria. Só que ele caiu do cavalo, aleluia, porque o profeta Eliseu não tinha poder, aleluias, para curar, porque o poder está em Jesus. Jesus usa a vida de qualquer ser humano que tem intimidade com Ele. Ele usa, mas o poder não está em nós. O poder está no Senhor. Pela sua infinita misericórdia, Ele usa a minha vida para lhe curar. Porque Jesus disse: eu lhe darei poder, aleluia, para orar e curar alguém que está enfermo, expulsar demônios, pisar em escorpiões, tomar algo mortífero e não acontecer nada. Então Deus, Ele nos dá capacidade espiritual para fazer algo para Ele. Mas o poder não está em nós. O poder está em Deus. Nós só temos que, pela nossa fé, né, a gente exercer aquilo que Jesus depositou em nossas vidas. Era o caso do profeta Eliseu. E agora no versículo 11, mas Naamã ficou zangado e disse: olha só, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair. Olha só o pensamento xoxo dele, né? Olha só o pensamento. De fato, eu não tiro a razão de Naamã, porque ele realmente veio, né, para conversar com o profeta e saber do profeta o que era que ele iria falar para ele, ou o que ele iria fazer na vida dele, porque foi esse o pensamento de Naamã quando saiu da Síria. Aleluia. Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria o seu Deus
e que passaria a mão sobre um lugar doente, ou seja, nas lepras, e me curaria. Só que o profeta já tinha, aleluias, sido ordenado a fazer diferente. Quando nós temos intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá estratégia para fazer diferente na vida de alguém. Você crê assim? Deixa nos comentários se você crê assim como eu estou crendo. Aleluia. Além disso, por acaso os rios Abanas e Farpa em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficaria curado? Olha aí. O soldado assírio tinha costumes de tomar banho em águas limpas, águas cristalinas. E agora ele recebe a ordem de um profeta para se lavar em um rio sujo. Quem é que quer tomar banho no rio sujo? Quem é que quer? Ninguém. Ninguém quer tomar banho no rio sujo. Todo mundo quer se lavar em água limpa. Até eu também. Só que aquela água tinha unção. Só que aquela água era diferente. Só que o milagre aconteceria naquela água. Quantas vezes a gente não questiona Deus por coisas que nós não temos conhecimento? O soldado assírio, por tomar banho em água limpa, acharia ele que Deus o curaria onde ele tomava banho. Assim, Deus faria a mesma coisa com ele quando ele entrasse no banheiro e aquela água descesse. Ele não precisaria nem sair de casa para ir para o rio onde ele tomava banho. Ele mesmo tomava banho na própria casa dele e Deus o curaria. Você parou para entender o raciocínio de Deus? O que Deus iria fazer na vida deste homem se ele obedecesse às ordens do servo dele? Quando você obedece, um homem e uma mulher de Deus, uma pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus, quando você obedece, o sobrenatural de Deus acontece instantaneamente na tua vida. Agora entenda que Deus não vai enviar você simplesmente por enviar. Você acha que Deus iria ficar feliz por ver esse soldado assírio se lavar em água suja e sair dela, vestir as suas vestes e chegar na sua casa sujo? É muita falta de maturidade, né, meu irmão? É muita falta de sabedoria de um homem desse. Só, aleluia, que ele retrocede. Ele não quer obedecer o profeta. E ele acaba ficando com raiva do profeta, porque o profeta não saiu de dentro da sua casa para ir falar com ele. Afinal, ele era um homem importante. Afinal, ele era um soldado, aleluia, que o seu rei o estimava muito. Por conta disso, aleluias, ele, aleluia, era uma pessoa que tinha valores. E a Bíblia diz aqui no versículo, aleluias, ainda no versículo 2, ele indaga, né, dizendo que aqui no versículo 12, no versículo 12, além disso, por acaso, os rios Abanas e Farpa em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar
neles e ficaria curado, ele fez essa pergunta. E ali, com aquela raiva dele, com aquela ira dele, né, do profeta, ele foi embora. Ele pegou seu cavalo e sua carruagem, pegou o beco. E no versículo 13, então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram. Aqui a Bíblia diz que os seus soldados, os seus empregados, foram até o lugar onde ele estava. Ou seja, ele saiu dali furioso e foi a um determinado lugar e ficou meditando. Provavelmente a Bíblia não diz o que ele pensou, mas penso eu o que ele pensou assim, ó. Como é que pode, rapaz? Eu saí lá da Síria, vim até Samaria, na intenção que esse homem me curaria, e eu chego aqui, tomo um tapa na cara e vou sair da forma que eu cheguei. Como é que pode eu, um homem tão importante como sou, vou chegar na minha cidade, o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que vão dizer? Aleluia, vão falar a meu respeito. Um cara tão importante para nós e tá com lepra. Ah, eu não aguento isso não. E no momento do seu pensamento, eu estou só pensando, amém, irmãos? A Bíblia não fala nada do que ele pensou. Ele também não relata nada aqui na Bíblia do que ele pensou, amém? Eu apenas estou cogitando o que ele falou. E no versículo 13, olha só o que aqui diz, eu vou ler de novo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Porque é que o Senhor não pode ir se lavar? Porque o Senhor não pode se lavar, como ele disse, quem? O profeta, e ficará curado? Coisa simples. Eu sei, tu vai ficar sujo, homem, mas vai fazer o que o homem de Deus mandou fazer? Quem sabe não acontece um grande milagre e o Senhor sai de lá totalmente limpo? Eu tô falando com as minhas palavras também, tá bom, irmão? Você viu aqui o que foi que os empregados falaram com Naamã. Eu estou apenas acrescentando palavras. E no versículo 14, então Naamã desceu, olha só, ele acatou a palavra dos soldados, né, dos empregados dele, e ele foi até o rio Jordão. Ele foi até o Rio Jordão. Na realidade, ele entendeu que o que Deus determinou para ser feito na vida dele iria acontecer. Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como uma criança. Tá vendo? O que é que iria acontecer? Você já vai ficar sabendo. O que é que iria acontecer se esse homem tivesse, aleluias, dado ouvidos à sua ira, dado ouvidos, aleluias, o seu coração enganoso, e tivesse ido embora? Ah, esse profeta, aleluias, não pode fazer nada por mim. Eu vim só andar mesmo, vou me embora. Ele até hoje não, porque já está com muito tempo que essa palavra foi escrita, né? Ele já está debaixo da terra há muito tempo. Mas do momento aqui em que ele saiu dali da porta de Eliseu até chegar o tempo da sua morte, ele ainda estaria com a sua lepra. Ele ainda estaria. E a Bíblia diz que esse povo que era leprento, né, que tinha lepra, isso era um mandamento deles lá, do judaísmo, dos judeus. Quem tivesse lepra não era para ficar com uma família,
Porque a lepra, ela era uma doença contagiosa. E essa pessoa que estava com lepra, saía da cidade, iria para um determinado lugar fora da cidade e se misturaria com os outros leprentos. Louvado seja Deus. No meu pensamento, na minha compreensão, este homem estaria com lepra desde o momento em que ele saiu da porta de Eliseu até o determinado fim da sua vida, se ele não tivesse dado ouvidos ao profeta, ao homem de Deus. E agora aqui está, meu irmão. Eliseu chega ao Rio Jordão, vê aquele rio totalmente sujo, água velha, provavelmente poluída, né? Barrenta. E ele pensou consigo: meu Deus, aonde eu estou? Mas já que eu estou aqui, né? Fazer o quê? Eu vou obedecer, né? E a Bíblia diz, irmão, que ele desce até o rio e ele começa a mergulhar. Mergulha 1, mergulha 2, mergulha 3. A ansiedade daquele homem já estava tão grande que ele não via a hora de dar o último mergulho para ver o que Deus realmente iria fazer. Louvado seja Deus. Quando você tem ansiedade, as coisas parecem que não andam. Você vê as coisas acontecendo à volta de todo mundo, mas na sua volta é algo lento. Parece que não chega o fim. E com as minhas palavras, a ansiedade deste homem era desta forma: dele não ver chegar o último mergulho e olhar para o seu corpo e ver nele o que Deus tinha dito por intermédio do profeta. E ele começa a mergulhar. 6. E ali já bate uma angústia, né? Já bate uma angústia nele, porque ele já deu 6 mergulhos e continuava cheio de lepras. E quando ele mergulha, dá mais o último mergulho, aí o milagre acontece instantaneamente na vida deste homem. A Bíblia diz que toda aquela lepra, aquelas feridas que estavam no corpo daquele homem, começa a sair. Ela meio que se regenera e o corpo do homem fica perfeito. O corpo do homem ficou tão bonito que ficou parecido com a pele de um bebezinho. A coisa mais linda do mundo. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz no versículo 5, a Bíblia diz que este homem, quando ele sai de Samaria, da Síria, perdão, ele vem trazendo 350 quilos de prata, 350 quilos de prata, olha só a carrada de dinheiro, e uns 70 quilos de ouro, eram muitos, né? 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupa fina. Foi o que ele trouxe para abençoar a vida do profeta. Foi o que ele trouxe, amém? Só que Jesus disse que quando os discípulos fossem pregar, não levasse alforje, não levasse roupa, não levasse dinheiro, não levasse sandálias, não levasse, eu estou falando, nada de sobra. Não levasse uma sandália, porque ele já estava com uma sandália. Não levasse dinheiro, porque aonde ele chegasse, as pessoas iriam lhe oferecer comida e ele não precisaria comprar. Ele não precisaria levar roupa, porque as pessoas iriam abençoar a vida deles com roupa. Tá entendendo? Jesus disse que eles não levassem nada. E quando alguém viesse lhe dar, não recebesse, porque eles já tinham recebido de graça. O que? A salvação. Jesus nos deu de graça a salvação e nós não precisamos mais comprar, porque Ele já nos deu de graça, certo? Nem eu e nem você que está me assistindo comprou a sua salvação. Nós ganhamos de graça.
E se eu ganhei de graça, eu tenho que dar de graça. Eu estou pregando para você aqui, mas eu não estou pedindo nenhum real a você não. Eu não estou pedindo nenhum centavo a você para me abençoar, para me dar a você uma palavra. Eu não estou pedindo nada a você, porque eu recebi de graça. Eu estou te dando de graça. Receba em nome de Jesus. E vamos lá, irmão, continuando a palavra. Quando Naamã foi curado, ele ficou muito feliz. A felicidade tomou de conta daquele homem. E no versículo 15, depois, ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu, ele voltou lá para a casa de Eliseu, onde Eliseu estava, e disse, Naamã disse, chegou à casa do Eliseu, do profeta, e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus. Como ele era um pagão, né, ele adorava outros deuses. Aqui está escrito com Deus minúsculo, quer dizer o Deus desse século, Satanás. Para você que não entende, às vezes você escreve para alguém assim, Deus te abençoe, com Deus minúsculo. Ao invés de você abençoar essa pessoa por falta de entendimento, né, logicamente você está amaldiçoando. Por quê? Porque Deus escreve com Deus maiúsculo. Deus escreve com Deus maiúsculo porque ele é grande. Espírito Santo escreve com E maiúsculo porque ele é grande. Jesus escreve com J maiúsculo porque ele é grande, entendeu? Quando você escreve com tudo minúsculo, você está, aleluia, escrevendo algo terreno. Você está escrevendo algo daqui de baixo. E é o que ele disse aqui, ó. Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus. Eu vou mostrar para tu aqui, ó. Ó, tá bem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Nenhum Deus. Aqui, ó. Ó. Você vê aí? Vendo? D minúsculo. Por quê? Porque ele adorava deuses. E não Deus de Israel. Deus vivo do céu. Né? A não ser, olha só. Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus. Tu viu o Deusão aqui, grandão, ó? A não ser o Deus, ó, o Deus, ó. A não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Ele compreendeu, vai vendo, ele compreendeu que o tempo em que ele estava doente, determinado tempo que ele, Naamã, estava doente, ele clamou ao seu Deus, ele fez, aleluias, sacrifício ao seu Deus, ele rogou ao seu Deus. E por que o Deus dele não fez nada por ele? Você que está rogando, você que está clamando a Deus para te curar de uma enfermidade, para te libertar de um vício, e ele não aconteceu na sua vida, é porque você está clamando Deus errado. Clama ao Deus vivo de Israel, clama a Jesus que morreu na cruz do Calvário, aleluia, que tu vai ver algo sobrenatural acontecer na sua vida. Tu vai ver. Como aconteceu na vida deste homem, vai acontecer na vida sua, quando você clamar o único e verdadeiro Deus de Israel. Olha só. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Agora você entendeu o que eu falei lá atrás? O que Jesus disse para os discípulos? Pois é, ele não aceitou os presentes do sírio, porque ele sabia que ele tinha recebido de Deus a bondade, a graça, o favor imerecido, o perdão e a sua salvação. Ele já conquistou de graça. Então você que cobra para pregar, você que cobra para orar, você que cobra para fazer a obra de Deus, por favor, meu irmão, não faça isso. Você está sendo amaldiçoado. Não faça isso. Você está debaixo, você está servindo o Deus desse século.
Você recebeu de graça, abençoado. Abençoado, tu recebeu de graça a salvação. Jesus não te pediu nenhum centavo para ele ir à cruz do Calvário e morrer por tu, não. Tu recebeu de graça, então prega de graça. Abençoa a vida do teu irmão de graça. Aleluia. Aqui está um exemplo. Vamos seguir o exemplo de Eliseu. Aí Naamã disse: já que o senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa duas. Então deixe que eu leve para casa duas mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus. Ele agora aceitou Jesus no seu coração. Ele entendeu que o Deus dele virou as costas para ele e não fez nada, né? Oferta, presentes completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus, o Senhor. Pronto. Naquele dia, Naamã passou a servir ao Deus de Israel. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Irmãos, só aí, né? No versículo 18, mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu estiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, que era o Deus que ele adorava, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Você sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha que obedecer ao seu rei, que era a autoridade dali. Se ele dissesse que ele não obedeceria à ordem do rei, ele morria. Por quê? Porque aquele rei, aleluias, ele tinha autoridade de fazer o que ele quisesse. Ele só não tinha o poder de fazer alguém viver, mas ele tinha poder para matar. Foi por isso que o Naamã, né, aleluias, ele temia. Mas Deus entendia, né, e conhecendo o coração daquele homem, ele aceitou e perdoou, né, também o seu pecado. Aleluias. Para terminar, irmão, para terminar esta palavra, eu vou ler o que aconteceu com o moço de Eliseu. Quando Eliseu negou os presentes do sírio, né, de Naamã, e ali ele levou as suas terras, né, levou a terra ali na sua carruagem, né, para fazer o seu trabalho lá na cidade dele, na Síria, né, ele foi embora. Eliseu abençoou ele e foi embora com os presentes que Eliseu não aceitou. Só que Geazi, o moço dele, era ganancioso. E a ganância, meu irmão, é um pecado que pode custar muito caro para você. A ganância é um pecado que pode custar muito caro para você. Olha só o que aconteceu com Geazi. Quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: eita, ele já estava tramando algo ali. O meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada? Como assim? Ele deveria ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Olha só, naquele momento o diabo lançou no coração dele e na mente dele a ganância de tentar, aleluias, receber por pagamento o que Deus tinha feito na vida deste homem. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa, moço? Ele disse: não. Respondeu, né?
Mas o meu patrão, ele já fez uma mentira medonha, meu Deus do céu. Ele mentiu para conquistar aqueles presentes. Não, respondeu Geazi. Mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegará 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupa fina. Olha só o que foi que ele pediu, irmãos. Naamã disse: por favor, leve 70 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas e 2 dos seus empregados, e mandou que eles fossem na frente de Geazi. Naamã disse: vão com ele, ajude ele a levar os presentes. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro da casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Trouxe em casa, entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Eliseu perguntou para Geazi para onde ele tinha ido. Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Ou seja, antes de Geazi tramar, pensar em conquistar algo que não era para ser dele, o Espírito Santo, o Espírito Santo estava na vida dele. Mas depois que ele cometeu esse pecado, o Espírito Santo já não estava mais na vida dele, já não estava mais com ele. E olha só, continuando, o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gados, ou empregados ou empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele ficava branca como a neve. Tá vendo, irmão? Olha só o preço que Geazi pagou pela sua ganância. A ganância, ela é um prato frio. Aleluia! Estou na Bíblia aqui para guardar, irmão? Para não ficar sujo. A ganância é um prato frio que vai te trazer problemas no futuro. Então, se baseie nessa palavra, obedeça a ela, que você será muito bem abençoado. Seja, aleluias, ouvinte e obedeça a palavra. Não obedeça a mim, obedeça a palavra que está sendo ministrada ao seu coração. Quando você obedece, você está debaixo da direção de Deus. Mas quando você desobedece, como fez Geazi, a maldição te alcançará e você receberá a recompensa que for lhe proposta. Então que você reflita nessa palavra, toma posse e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve lá no canal, deixa seu joinha, compartilhe em nome de Jesus.